quando Marcelo Santos conseguiu o emprego como vigilante noturno da Penitenciária Estadual Dom Pedro I, em Ribeirão Preto, aos 46 anos, pensou que finalmente havia encontrado uma posição estável que aproveitaria seus 20 anos de experiência como agente penitenciário em outras instituições. A penitenciária havia sido desativada 6 meses antes, devido à superlotação crítica e transferência de todos os detentos para unidades mais modernas. Mas o Estado mantinha vigilância no local para prevenir invasões e vandalismo enquanto decidia o destino final do complexo. O senhor Edmundo, coordenador da empresa de segurança contratada, foi direto sobre as responsabilidades durante a entrevista. É um trabalho solitário, Marcelo. Você conhece como funcionam penitenciárias, mesmo vazia. É um ambiente pesado. Precisa fazer rondas a cada 2 horas por todo o complexo, verificar se não há invasores e manter registro de qualquer atividade suspeita. O pagamento é bom justamente porque sabemos que não é fácil trabalhar sozinho num lugar como esse. A penitenciária Dom Pedro I havia operado por 65 anos antes de ser fechada. Construída em 1958, durante a expansão do sistema Prisional Police, o complexo abrigava 5 pavilhões com capacidade oficial para 800 detentos, mas nos últimos anos havia chegado a acomodar mais de 1.400 presos, em condições de superlotação extrema. Durante décadas, foi considerada uma das penitenciárias mais problemáticas do Estado, com histórico de rebeliões violentas, fugas espetaculares e condições desumanas que geraram várias investigações dos direitos humanos. Marcelo começou o trabalho com a experiência prática de quem havia passado 2 décadas lidando com realidades do sistema prisional brasileiro. Conhecia intimamente a atmosfera pesada de penitenciárias, os sons característicos de grades e portões e a sensação constante de tensão que permeia ambientes de confinamento. Mas trabalhar sozinho numa penitenciária completamente vazia criava uma dinâmica psicológica completamente diferente da sua experiência anterior. Durante os primeiros dias, Marcelo se concentrou em familiarizar-se com a estrutura do complexo e estabelecer uma rotina eficiente de vigilância. O pavilhão A abrigava celas individuais para presos de comportamento. O pavilhão B era destinado a condenados por crimes violentos. O pavilhão C acomodava presos aguardando julgamento. O pavilhão D era usado para isolamento disciplinar. E o pavilhão E havia sido convertido em área de trabalho e educação nos últimos anos de funcionamento. A penitenciária vazia tinha uma qualidade fantasmagórica que ia além de simples abandono. Celas com portas abertas revelavam beliches de ferro, sanitários de concreto e paredes cobertas por décadas de pichações deixadas por milhares de detentos. No refeitório, mesas e bancos de concreto permaneciam dispostos em fileiras, como se esperassem o próximo horário de refeição. O pátio central, onde presos haviam passado suas horas de sol durante décadas, estava silencioso, mas carregado de memórias de tensão, violência e desespero romano. Foi durante a segunda semana que Marcelo começou a ouvir sons durante a madrugada que não conseguia explicar facilmente. Vozes de homens conversando em tons baixos ecoando pelos corredores, quando tinha certeza absoluta de estar sozinho no complexo. O som vinha de pavilhões diferentes em horários distintos, sempre parecendo conversas entre detentos durante horários de recolhimento noturno. Inicialmente, Marcelo atribuiu os sons a ecos acústicos ou ruídos externos, amplificados pela estrutura da penitenciária. Complexos prisionais têm acústica peculiar devido aos materiais de construção e design arquitetônico focado em segurança. Também considerou que sons da cidade pudessem estar sendo distorcidos pelos corredores longos e celas vazias. Conforme as noites passavam, Marcelo começou a ouvir sons mais específicos e perturbadores, portas de celas batendo com um ruído metálico característico de grades de segurança,
passos de botas pesadas nos corredores como se guardas estivessem fazendo rondas, e ocasionalmente gritos e discussões que pareciam brigas entre detentos. Quando investigava essas ocorrências, sempre encontrava os pavilhões completamente silenciosos e vazios. Marcelo começou a pesquisar a história da penitenciária para entender melhor o que poderia estar causando os fenômenos sonoros. Nos arquivos da administração penitenciária, descobriu que a Dom Pedro I havia sido palco de eventos traumáticos ao longo de suas décadas de funcionamento. Em 1974, uma rebelião violenta resultou na morte de 12 detentos e 2 agentes penitenciários. Em 1987, um incêndio criminoso no pavilhão D matou 8 presos que estavam em isolamento. Em 1995, uma fuga em massa terminou com um tiroteio que deixou 5 mortos. Mais perturbador ainda, Marcelo encontrou registros não oficiais de que a penitenciária havia sido usada durante a ditadura militar para deter presos políticos em condições especialmente severas. Entree, 1968 e 1975. Várias pessoas acusadas de subversão haviam sido mantidas em isolamento prolongado, e pelo menos 3 haviam morrido sob circunstâncias oficialmente listadas como suicídio, mas com evidências sugerindo tortura. Após descobrir essas informações históricas, os fenômenos na penitenciária se intensificaram dramaticamente. Marcelo começou a ver figuras humanas durante suas rondas noturnas. Homens vestindo uniformes de detentos de épocas diferentes caminhando pelos corredores, sempre olhando sobre os ombros, como se fugindo de algo ou alguém. Guardas em uniformes antigos fazendo rondas com lanternas, sempre verificando celas como se ainda estivessem cumprindo turnos de décadas atrás. As aparições não eram apenas visuais. Marcelo começou a sentir presenças físicas na penitenciária, menos alguém respirando perto dele durante as rondas, sussurros urgentes em seu ouvido quando estava sozinho, e uma sensação constante de estar sendo observado por olhos invisíveis atrás das grades das celas vazias. Mais perturbador ainda, começou a sentir emoções intensas que não eram suas. Claustrofobia esmagadora, desespero de confinamento e uma raiva surda que parecia emanar das próprias paredes. A experiência mais aterrorizante aconteceu numa quinta-feira à meia-noite, quando Marcelo ouviu gritos vindos do pavilhão D, menos a área de isolamento. Quando chegou para investigar, viu dezenas de figuras espectrais aglomeradas nas celas, todas gritando e batendo nas portas, como se tentassem escapar de um incêndio. Era uma recriação paranormal do incêndio de 1987, com as vítimas eternamente revivendo seus momentos finais de terror e desespero. Marcelo também começou a ver aparições de agentes penitenciários que haviam morrido durante rebeliões. Figuras em uniformes de guardas caminhavam pelos corredores carregando cacetetes e chaves, sempre olhando nervosamente ao redor como se esperassem ataques. Eles pareciam estar eternamente cumprindo turnos, presos numa rotina de vigilância que transcendia vida e morte. As manifestações mais perturbadoras eram de presos políticos que haviam morrido durante a ditadura. Figuras jovens, em roupas civis, apareciam nas celas de isolamento, sempre sentadas em posições de resignação e desespero. Eles nunca se moviam ou falavam, apenas observavam Marcelo com olhares que combinavam acusação e súplica, como se ainda esperassem por justiça que nunca chegou. Marcelo percebeu que não estava testemunhando atividade paranormal aleatória, mas uma recriação espectral de décadas de trauma institucional. A penitenciária havia absorvido tanto sofrimento humano, violência, injustiça, desespero e morte, que se tornara uma prisão literal para as almas daqueles que haviam sofrido dentro de suas paredes. A descoberta mais chocante veio quando Marcelo encontrou uma área secreta no porão da administração que não estava nos mapas oficiais.
Era uma seção de celas ainda menores e mais claustrofóbicas que as de isolamento regulares, claramente usadas para prisioneiros especiais durante a ditadura. Nas paredes dessas celas ainda eram visíveis arranhões feitos por unhas humanas, mensagens desesperadas gravadas na pedra e manchas que pareciam sangue seco. Naquela noite, depois de descobrir as celas secretas, a atividade paranormal na penitenciária explodiu em intensidade. Marcelo viu centenas de figuras simultaneamente, detentos de todas as épocas da história da prisão, guardas de diferentes gerações e visitantes que pareciam estar procurando entes queridos que nunca mais voltaram para casa. Era como se a descoberta das celas secretas tivesse quebrado uma barreira que mantinha os espíritos contidos. A situação se complicou quando Marcelo percebeu que os espíritos estavam tentando se comunicar não apenas sobre suas próprias experiências, mas sobre injustiças sistêmicas que continuavam sem resolução. Presos executados extrajudicialmente durante rebeliões, detidos que morreram devido à negligência médica e prisioneiros políticos cujos casos nunca foram investigados adequadamente. Marcelo também descobriu que alguns espíritos eram de pessoas que nunca estiveram presas na Dom Pedro I, mas que haviam sido afetadas indiretamente pelo sistema prisional. Mães que morreram de tristeza, esperando filhos libertados, crianças que cresceram sem pais encarcerados, e cônjuges que se suicidaram devido ao estigma social de ter familiares presos. Pressão psicológica de testemunhar décadas de injustiça e sofrimento todas as noites começou a afetar severamente a saúde mental de Marcelo. Ele parou de dormir adequadamente durante o dia, constantemente atormentado por imagens dos espíritos desesperados. À noite, no trabalho, sentia-se sobrecarregado pela responsabilidade de ser a única pessoa que podia ver e potencialmente contar as histórias dessas almas perdidas. Marcelo tentou contatar autoridades sobre suas descobertas de celas secretas e evidências de tortura, mas enfrentou burocracia e desinteresse. Funcionários do Estado insistiram que a penitenciária havia sido adequadamente investigada antes do fechamento e que qualquer evidência de irregularidades históricas estava fora de sua jurisdição. A experiência mais traumática aconteceu quando Marcelo testemunhou uma recriação espectral completa da rebelião de 1974. Durante uma madrugada, viu centenas de figuras espectrais encenando o motim, menos presos, tomando o controle de pavilhões, guardas sendo feitos reféns, e a eventual intervenção violenta que terminou com 12 mortos. A recriação durou horas, com Marcelo observando impotente enquanto violência histórica era eternamente repetida. Marcelo percebeu que a penitenciária havia se tornado uma prisão metafísica, onde vítimas de injustiça, menos tanto detentos quanto guardas, estavam condenadas a repetir eternamente os traumas que definiram seus destinos. Eles não podiam partir, porque as circunstâncias de suas mortes nunca haviam sido adequadamente reconhecidas ou investigadas. Mais complexo ainda, Marcelo entendeu que os espíritos não estavam presos apenas por trauma individual, mas por falhas sistêmicas do sistema de justiça brasileiro. Eles representavam décadas de políticas prisionais baseadas em punição em vez de reabilitação, negligência institucional e uso político de prisões para silenciar opositores. Após 3 meses na penitenciária, Marcelo tomou a decisão de deixar o emprego. Não conseguia mais suportar a intensidade do sofrimento espiritual que testemunhava todas as noites, e estava começando a temer que sua própria sanidade mental estivesse sendo comprometida pela exposição constante a trauma histórico não resolvido. Na sua última noite na penitenciária, Marcelo tentou se comunicar com os espíritos mais proeminentes, especialmente aqueles que pareciam ser líderes ou representantes dos outros. Um preso político idoso apareceu e, através de gestos,
comunicou que eles continuariam esperando até que alguém com autoridade real aparecesse para investigar e reconhecer oficialmente os crimes cometidos ali. Marcelo partiu sabendo que havia falhado com as almas presas na penitenciária. Elas continuariam em suas rotinas espectrais, presos vagando por celas, guardas fazendo rondas eternas e vítimas de violência revivendo infinitamente seus momentos finais. Sua partida deixou a penitenciária novamente sem testemunhas vivas para seu sofrimento contínuo. 6 meses depois, Marcelo soube que a empresa de segurança havia desistido de manter vigilância na penitenciária após uma série de guardas relatarem atividade paranormal perturbadora que tornava impossível trabalhar normalmente. A penitenciária foi permanentemente lacrada, oficialmente, por questões de segurança estrutural. Hoje, 8 anos depois, a penitenciária Dom Pedro I permanece fechada e isolada. Ocasionalmente, moradores próximos relatam luzes nas janelas durante a madrugada e sons de tumultos vindos do complexo vazio. A penitenciária se tornou uma lenda urbana local. Lugueran, presos fantasma, ainda cumprem pena. Marcelo nunca mais trabalhou em instituições prisionais. Mudou-se para outro estado, mas ainda tem pesadelos sobre os espíritos da penitenciária. Ele sabe que as almas perdidas continuam esperando, talvez